A paz de Cristo a todos que passarem por esse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, curta, comente e compartilhe essa mensagem. Você acredita em batalha espiritual? Que nós vivemos em constante batalha espiritual? Eu irei falar com vocês sobre isso. Vejamos o que nos diz em Lucas 3, nos versos de 15 a 17. João Batista estava batizando o povo no Rio Jordão. E o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua sujeira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O que significa essa palavra? Que seria o Cristo quem viria para batizar. Que o João Batista batizava com água, mas que Jesus batizaria com o Espírito Santo. E essa pá para juntar a sujeira é o próprio Jesus. Ele nos limpa da nossa sujeira. Ele nos limpa dos nossos pecados. Então, que ele traria essa pá, que é ele próprio, quando nós vamos a ele. Mas que a palha, ou seja, aquele que não se arrepende, aquele que não busca, ele seria queimado e que nunca se apagaria. Então, é aquilo que Jesus fala: apartai-vos de mim. Então, meus queridos, Deus deseja que tenhamos uma experiência de batismo espiritual, que sejamos totalmente imersos no Espírito Santo de Deus. O batismo nas águas é uma representação de que recebemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Mas Deus quer muito mais que isso de nós. Ele deseja que nós sejamos batizados com o Espírito Santo. E para isso é necessário que tenhamos intimidade com Deus. Ele deseja que enfrentemos o nosso inimigo na plenitude do Espírito Santo, como fez Jesus. Deus determinou que o mesmo poder que se manifestou em Jesus esteja presente em nossa vida. Esse não é outro Espírito, mas o mesmo Espírito de Deus. O Pai quer que permaneçamos cheios para transbordar do Espírito. Sabemos que para caminhar na plenitude do Espírito Santo, temos que morrer para o nosso eu, morrer para a carne, abrir mão de muitas coisas no mundo. É necessário uma entrega total ao Espírito de Deus. Temos que nos purificar. Temos que caminhar no pleno conhecimento do Senhor. E só faremos isso através do conhecimento da palavra de Deus. De nada nos adianta ter uma Bíblia e não termos conhecimento do que a palavra quer para nós. Para permanecermos cheios e desfrutar o fluir do Espírito Santo em nossa vida, devemos sempre retornar à fonte de águas vivas, que é Jesus, que é quem nos batiza com o Espírito Santo. Cristo disse aos seus discípulos: eu lhes envio a promessa de meu Pai. Está em Lucas 24, no versos 49. Ele afirmou também: se eu for, eu o enviarei.
Então, se eu for, eu o enviarei. Jesus é a fonte das águas vivificantes do Espírito Santo. Você tem sede? Então beba na fonte, que é Cristo. Tem fome e sede de Deus e deseja que o Senhor o controle totalmente? Corra para Jesus. Quer receber o batismo espiritual, a plenitude do Espírito Santo e ser controlado por Ele? Corra para Jesus. O poder virá e os dons surgirão se você retornar continuamente a Jesus, a fonte de água viva, do Deus Todo-Poderoso. Se beber continuamente do Espírito, você enfrentará o seu inimigo na plenitude do Espírito Santo, que é exatamente como Jesus fez. Você não andará só. A sua batalha não será uma batalha na carne, é uma batalha no Espírito. Jesus, quando entrou na arena de batalha espiritual e enfrentou o poder de Satanás, manejando as armas poderosas da oração e do jejum. Foi assim que Jesus venceu as artimanhas de Satanás, orando e jejuando. Então, nós vemos Jesus tomando essas armas e usando-as a fim de preparar-se espiritualmente para a batalha, pouco antes de iniciar o seu ministério na terra. Em seu batismo, Jesus saiu da corrente lamacenta do Rio Jordão e falou com Deus. Ali de pé, com a água escorrendo pela face e por todo o corpo, o mestre orou. Naquele momento, ele orou ao Pai. Em comunhão com Deus, entregou-se totalmente ao plano e aos propósitos do Pai. Ele sabia para que ele estava vindo. Ele sabia tudo o que lhe aconteceria, mesmo antes de acontecer, porque Deus já havia revelado a ele. No início do seu ministério e até a sua morte, a oração sempre foi para Jesus um instrumento poderoso. Jesus mantinha um relacionamento vibrante com o Pai por meio da oração constante. Estar com a nossa mente em Cristo não é orar apenas no momento que levantamos ou quando vamos dormir. Estar com a mente em Cristo é durante o nosso dia. Inúmeras vezes o nosso pensamento se voltar a Deus. Em gratidão, em submissão, em pedido de desculpas, orando e vigiando cada pensamento que nós temos. Porque vivemos na carne. E como vivemos na carne, nós estamos constantemente tendo que orar e vigiar. Então, Jesus viveu em constante comunhão com Deus, porque muitas vezes ele levantava-se de madrugada e seguia para um lugar isolado a fim de orar. Então, quando acordamos pela madrugada, não significa que perdemos o sono. Pode ser o Espírito Santo de Deus nos incomodando a falar com Ele, a ter intimidade. Então levante da sua cama, dobre os seus joelhos e se derrame diante do Pai. Porque por vezes reviramos na cama até o dia raiar e não iremos conseguir dormir, porque não entendemos o propósito daquele acordar na madrugada. E quando o Espírito Santo quer, ele incomoda. Não adianta tentar dormir que não vamos conseguir. Jesus também procurava ficar a sós com o Pai. Nesses momentos solitários de oração, Jesus desfrutava de intimidade. Então, há momentos na nossa vida que temos que nos recolher
que ficar só, que dar um tempo de tudo e falar com Deus. Quer seja na nossa casa, eu particularmente gosto muito de subir ao monte, me sinto mais próxima do Senhor, estando no monte, né? Mas cada um tem a sua forma de falar com Deus. O importante é que tiremos esse tempo. E Jesus fala: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Então, de que forma nós conheceremos a Deus? Criando esse vínculo de intimidade, esse relacionamento estreito com Deus. Porque embora Jesus fosse filho de Deus, o seu conhecimento e o seu relacionamento com o Pai não surgiram instantaneamente. Ele assumiu a forma humana e, portanto, teve que aprender tudo aquilo que Deus desejava que o Filho dissesse e fizesse. Era necessário que Cristo se fortalecesse por intermédio do Pai. Então, Jesus afirmou: nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Eu lhes estou dizendo que o vi na presença do Pai. E disse Jesus aos judeus: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Ou seja, Jesus se espelhava em Deus, pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que fazer. Assim, nós pais fazemos com os nossos filhos quando os orientamos. Então, Cristo não fazia nada independente do Pai. Tudo que ele realizava, ele buscava em Deus para realizar. E por que será que nós, simples mortais e pecadores, queremos andar e teimamos em andar com as nossas próprias pernas, sem pedir a direção de Deus, caminhar sozinho, como se fôssemos seres que alguém deu corda e jogou no mundo e fazemos o que bem entendemos? Claro, podemos agir dessa forma. Afinal de contas, Deus nos deu o nosso livre-arbítrio, né? Mas é por meio da oração, é por meio da obediência ao Pai que nós nos achegamos a Deus. É por meio de Jesus Cristo que nós nos achegamos a Deus. Então, que esse entendimento nasça na nossa mente e no coração. Porque Jesus disse: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, se o Pai está em Jesus, como eu chego a Deus? Através de Jesus Cristo. Vamos orar. Amado Deus, nós clamamos a Ti por entendimento da Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo venha nos incomodando a ter mais e mais intimidade com Ele. Que o Espírito Santo venha nos ensinando, nos direcionando, clareando a nossa mente, Senhor, retirando tudo o que não provém de Ti. Existe dentro de nós um acúmulo de coisas, de saberes passados pelo homem, e que vamos interiorizando aquilo e temos como uma verdade absoluta e passamos a seguir,
quando a verdade está na tua palavra, Senhor. E foi por isso que o teu Filho veio em nosso favor. O Verbo se tornou gente e habitou entre nós, cheio de poder, para que tivéssemos, Pai, a oportunidade de desfrutar desse favor, dessa graça. Então, Senhor, que não percamos essa graça por colocar o nosso olhar naquilo que não vem de Ti, Senhor. Vai limpando, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, vai retirando todo o lodo, toda a armadilha do inimigo caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Nós nos arrependemos, Pai, do tempo da ignorância e pedimos, Senhor, nos preencha unicamente de Ti, Senhor. Que seja o derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai. Que lancemos fora, Pai, tudo que desagrada a Ti. Que a gente aprenda a obedecer, Senhor. Não sabemos, ó Deus, quando chegará a nossa hora, mas que quando essa hora chegar, Senhor, que estejamos preparados para morar contigo em um nome santo de Jesus. Então, que a nossa fé, Senhor, ela não seja posta em coisas, ela não seja posta em dogmas, ela não seja posta em homens, que possamos colocar unicamente a nossa fé em Cristo Jesus, no Teu Filho, no nosso Salvador. A Ti damos, Senhor, louvores, honras e glórias, Pai. Que esse ano de 2024 seja um ano, Pai, de crescimento espiritual, de fortalecimento e de vencer batalhas espirituais, Senhor. Que possamos, Pai, desfazer em nome de Jesus todas as armadilhas do inimigo e nos limpar até transbordar. Venha, Espírito Santo, com o Teu poder e habita em nós, em o nome santo e poderoso de Jesus. Venha, Espírito Santo, e habita sobre nós. Toma cada um aqui, Senhor, nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo nome, do nome santo de Jesus. Assim eu oro e Te agradeço. Amém.